Agora sim. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Pedro, sou professor da Faculdade Flamingo. Vocês devem estar acompanhando as atividades, né, desse curso do ENAD. Semana passada vocês devem ter feito o simulado, ou vão fazer hoje, né? Nós não vamos fazer a correção do simulado hoje, porque nós já fizemos aquelas questões que caíram no simulado aqui nas nossas aulas, né? Então, se você não entendeu muito bem as questões do simulado, é importante que você volte nas aulas anteriores e veja que se eu não fiz lá, se eu não respondi as mesmas questões, foram questões muito parecidas, tudo bem? Então não faz sentido a gente vir aqui e revisar aquilo que a gente já tinha falado, tudo bem? Uma vez que está gravado. Hoje nós vamos com outras questões, hoje a gente vai avançar, né, para aspectos da pedagogia crítica e da pedagogia pós-crítica em educação física. Nós vamos falar de currículo cultural, nós vamos falar de algumas estratégias de ensino, estratégias essas que cada vez mais têm caído nas provas do ENAD e que é muito importante, é muito fundamental que vocês conheçam, que vocês, né, que vocês aprendam, tudo bem? Então, eu já esperei aqui um pouquinho, ainda não acessou ninguém, é provável que as pessoas acessem essa aula, já coloquei aqui para gravar. Eu vou apresentando para vocês aqui as atividades. Né? Aqui estão as questões do ENAD. Eu imagino que vocês estão conseguindo ler a questão e que vocês estão me ouvindo, tudo bem? Então, vamos lá, né? A gente vai falar essas questões do ENAD de 2017, muitas delas vão falar sobre essa perspectiva cultural de educação física, né? Aí vai assim, professor, quem já teve aula comigo, né? Mas, de novo, essas questões culturais da educação física. Então, eu acho muito importante, elas caem no ENAD, elas são o que há, né, de mais o que há de mais vanguarda, o que há de mais moderno quando a gente vai pensar a educação física escolar. Por isso elas são tão importantes e por isso elas caem, né, em muitas provas, inclusive no ENAD, em muitos lugares que você for fazer concurso público, esse tipo de questão vai cair também. Se a gente for, por exemplo, elaborar uma aula, fazer um processo seletivo de um emprego, é importante que a gente saiba, porque essas questões caem bastante, tá bom? Eu vou ler a pergunta 4 e a gente não vai responder ela em si, até porque ela é dissertativa. Mas eu vou, a partir dessa questão, eu vou falar, né, explicar melhor ela, tá bom? Então vamos lá. Na perspectiva cultural da educação física, o professor deve avaliar cuidadosamente o contexto e, com base em certos princípios, selecionar a prática corporal e o modo de como irá tematizá-la. Um dos princípios é reconhecer o patrimônio corporal da comunidade, com vistas a desenvolver uma prática pedagógica em profunda sintonia com a cultura de chegada. Né? Cultura de chegada, então, seria aquela cultura que as crianças têm quando elas acessam a escola, né? Ou a gente vai chamar também de patrimônio cultural, ou patrimônio da cultura corporal que essas crianças tenham. Tudo bem? Então a gente pode chamar de cultura de chegada, aquela que as crianças aprendem na família, que elas aprendem com os amigos da rua, tudo bem? Os conhecimentos que qualquer estudante acessa por meio das mídias, conversas com os amigos e familiares, vivências pessoais, passeios e observações, também constituem um referencial importante, uma vez que são mobilizados para ler e interpretar a realidade. As práticas corporais, pertencentes ao universo cultural dos alunos, transformam-se em temas de estudo, com o intuito de valorizar as raízes culturais da comunidade na qual a escola está inserida,
reconhecer a cultura corporal de chegada implica criar condições para que os estudantes se manifestem a respeito do tema em questão de todas as formas possíveis. Então, ele está falando aqui da gente reconhecer essa cultura que as crianças têm, né, quando elas acessam, quando elas chegam na escola. O currículo cultural requer atividades que permitam lidar com a heterogeneidade sem almejar a padronização dos efeitos normativos, assistência a vídeos, modos variados de participar das vivências corporais, construção de blogs, registros escritos, pictórios, fílmicos ou fotográficos, análise de textos e imagens presentes nas mídias, elaboração de clipes, atividades partilhadas com outras escolas, demonstrações, apresentações, estudos do meio, construção de materiais, preparação e realização de entrevistas, conversas com convidados, realização de pesquisas. Muito bom. Então, aqui ele vai dizer que esse currículo de educação física, chamado cultural, requer atividades que permitam lidar com essa heterogeneidade, né? Com essas diferentes formas, né? Por isso é heterogêneo, ou seja, de diferentes formas, a padronização dessa compreensão que a gente tem sobre as práticas corporais. Tudo bem? Considerando a abordagem, né, considerando o conteúdo dos jogos e brincadeiras, para o primeiro ano do ensino fundamental, em uma escola pública de uma região periférica de uma cidade de médio porte, cite duas estratégias pedagógicas de mapeamento do patrimônio cultural dos alunos e explique como essas estratégias podem ser desenvolvidas. Então, quando a gente vai falar de mapeamento, pessoal, ele dá até o nome aqui, né? Ele já fala que é uma estratégia para quê? Para a gente reconhecer essa cultura de chegada que ele fala na primeira parte da questão. Tudo bem? Então, como a gente pode pensar estratégias de ensino que reconheçam essa cultura de chegada dos alunos? Né? Não é algo difícil, não é algo muito, né, complicado, não é algo ruim de se entender. Ao contrário, dá para fazer tranquilo, é uma questão, de uma certa forma, fácil. A gente precisa entender, então, a importância de reconhecer essa cultura corporal dos alunos, né? Olha lá, considerando a abordagem do conteúdo, jogos e brincadeiras. Tudo bem? E aí, então, a gente vai entender o que é mapeamento do patrimônio cultural, o que é mapear o patrimônio cultural dessas crianças. Então, quando a gente vai elaborar um mapa, a gente vai anotando, né? A gente vai fazendo um mapinha, você vai anotando, você vai registrando um caminho que você pode fazer, né? E os limites, as fronteiras, as linhas, né? Coisas que te ajudam a entender aquele caminho. Por isso o nome mapeamento, né? Então, se eu reconheço essas brincadeiras, né? Esses jogos e brincadeiras que as crianças têm, né? E vou anotando, isso vai me ajudar a entender qual o caminho que eu vou fazer para ensinar os jogos e brincadeiras para essas crianças, ou melhor, para tematizar os jogos e as brincadeiras com essas crianças. Tudo bem? A ideia de mapeamento, então, ela implica como a gente vai selecionar, né, quais manifestações culturais a gente vai selecionar para estudar, porque, repara, se as crianças sabem, ou melhor, um exemplo melhor, se você sabe que no ano anterior as crianças já fizeram na educação física muito um tipo de brincadeira, é provável que agora você não precise fazer de novo. Se as crianças já sabem, já tematizaram uma coisa, você não precisa fazer de novo. Então, isso te ajuda a escolher quais brincadeiras ou não você vai trazer para dentro das suas aulas, né? Você vai selecionar.
identificar quais manifestações culturais estão disponíveis aos estudantes em suas representações e discursos. Então, uma forma de eu mapear é ouvir as crianças. Na verdade, todas as formas de mapeamento pressupõem um ouvido, pressupõem uma atenção para o que as crianças, né, vão falar. A gente precisa entender as representações e discursos que as crianças têm sobre aquilo. Por exemplo, elas vão falando várias brincadeiras e vão falando várias brincadeiras. O que eu posso entender a partir da fala delas? Tem brincadeiras que são de diversos grupos culturais? Será que elas conhecem brincadeiras de rua? Será que elas conhecem brincadeiras tradicionais? Será que elas conhecem brincadeiras afro-brasileiras? Será que elas conhecem brincadeiras que são de outros países? Será que elas conhecem brincadeiras que são, por exemplo, de grupos da América Latina? Tudo bem? Então, ouvindo essas crianças, a gente vai entendendo quais jogos e brincadeiras elas conhecem, né? O importante de ouvir é você entender melhor o que as crianças sabem sobre aquilo, né? Então, estratégias que podem ser desenvolvidas para a gente fazer um mapeamento dos jogos e brincadeiras, né? São estratégias de ensino, que as crianças, a gente pode pedir um desenho, né? Ó, desenhe as brincadeiras que você mais gosta. E aí a gente dá, né, a folha lá e o giz, a canetinha para elas desenharem. Quando elas te devolverem aquilo, você vai ter um bom mapa, né, do que elas conhecem sobre jogos e brincadeiras, né? Por meio do desenho lá você identifica. Você pode fazer uma roda de conversa, você pode sentar e você pode falar assim: agora cada um vai levantar a mão e vai falar uma brincadeira. Não pode repetir a brincadeira do amigo que vocês conhecem. E aí você pega um caderninho e um vai falar barra manteiga. Aí você anota barra manteiga. O outro vai falar coelhinho sai da toca. O outro vai falar pega pega. O outro vai falar pega pega bruxa. O outro vai falar polícia e ladrão. Quando você está ouvindo, o que você está fazendo? Você está mapeando o patrimônio cultural que essas crianças têm. Você está mapeando, né, a cultura corporal que essas crianças têm. Você está identificando o conhecimento que elas têm para pensar na próxima aula, para pensar nas próximas aulas. É importante dizer que o mapeamento nos ajuda a pensar sempre a próxima aula, né? A planejar as nossas aulas. A não ser, né? E aí é muito bom que a gente não faça isso, que a gente pega lá um manualzinho, né, de várias brincadeiras e que mesmo antes das crianças falarem alguma coisa, a gente já sai lá ensinando aquelas brincadeiras. Tudo bem? Então a gente não está reconhecendo a cultura corporal das crianças. A gente está chegando com a nossa cultura, com o que está escrito no nosso manual, e a gente está ensinando para elas. Mapear também, pessoal, é conhecer o entorno da escola, conhecer as comunidades, né, os bairros que tem ao redor da escola, conhecer onde essas crianças moram, como elas moram, o que elas brincam nessas ruas, quais os equipamentos, né, de práticas corporais, quadras, parques, parquinhos, quais equipamentos essas crianças têm, né, à disposição. Isso é muito importante. Isso também é mapear. Mapear, então, é reconhecer. Tudo bem? Mapear é reconhecer. Então, quando a gente faz um mapa de alguma coisa, a gente está reconhecendo. Tudo bem? Olha lá. Mapear é ouvir, registrar, é também deixar jogar, porque aí você deixa jogar e você fica lá enquanto o professor observando tudo. O que você está fazendo ali? Você está enxergando o quanto, né? Você está entendendo o quanto as crianças, o quanto aquelas pessoas sabem das regras, sabem dos fundamentos da brincadeira. Você está identificando discursos. Aqui eu vou dar um exemplo. Numa aula da Flamengo, era de handball, né? Os alunos estavam lá jogando, né? E eu fiquei mapeando o conhecimento que eles tinham sobre handball.
Eu não falei nada, eu não expliquei, eu fiquei quietinho anotando. Então, quando uma pessoa pegava na bola, eles falavam para essa pessoa, vai preto, falavam que estava jogando errado, o outro falava que não sabia a regra, o outro perguntava, né, eles perguntavam muitas coisas sobre as regras, se podia entrar na área. Eles propuseram, né, um jogo de meninos contra meninas. E aí, eles falando, o que você está fazendo? Identificando equívocos, preconceitos, os desconhecimentos que as pessoas têm. Você está planejando a próxima aula, você está pensando, né, na construção de um currículo de educação física a partir da fala, né, dessas pessoas que estavam lá na aula. Tudo bem? Então, isso é mapear. Eu sempre falo muito sobre mapeamento. Então, ó, duas estratégias pedagógicas de mapeamento do patrimônio cultural das crianças. Como essas estratégias podem ser desenvolvidas? Então, eu falaria, né, roda de conversa, né, que aí eu vou conversar com as crianças sobre o que elas conhecem sobre jogos e brincadeiras, eu ia fazer um registro dessas coisas, eu ia falar que ia fazer também um passeio, né, pelo bairro que essa escola se localiza, e lá eu ia tirando fotos, eu ia anotando, né, quais equipamentos, quais brincadeiras, se tinha criança na rua ou não, o que, que essas crianças na rua estavam fazendo, né? Então eu citaria essas duas estratégias, mas como eu falei, são várias, né? A gente pode pedir um desenho, a gente pode pedir se forem crianças mais velhas, para escrever alguma coisa, tá bom? Então, são várias estratégias. De forma geral, é o que a gente precisa fazer, ouvir essas pessoas, tudo bem? É ouvir, é conhecê-las. Eu sempre pergunto nas aulas que eu dou aula, né, principalmente de educação física, se alguém faz alguma prática corporal há bastante tempo, se alguém treina alguma coisa há bastante tempo, se alguém gosta muito, né, de quais esportes, danças, lutas que essas pessoas lá da classe, né, o que, que elas gostam muito. Então, o que, que eu estou fazendo ali? Eu estou mapeando. Outra coisa, junto com o mapeamento, que anda junto uma vez que eu identifiquei, uma vez que eu descobri o que essas pessoas não sabem, né? Eu passo para um seguinte passo, um seguinte encaminhamento didático, que seria o de aprofundamento. Tudo bem? Então, eu percebi lá que eles não sabiam regras, né? Naquele exemplo que eu dei lá do curso de handball. Então, eu pego essas regras, né? E aí agora, ó, a gente vai pesquisar, a gente vai ensinar, a gente vai aprender, né, sobre essas regras. Estratégias de jogo, a mesma coisa. O que, que eu observei nessa aula aí que eu dei como exemplo? Que eles jogavam handball igual joga-se futebol. Então iam alguns para o ataque e alguns ficavam atrás. O que, que eu percebi? Que a estratégia que eles jogam é mais ou menos 3-3, e não é 6-0 ou 5-1, não era. Né? Então eu entendi ali qual é a estratégia de handball que eles conhecem, qual é a estratégia que eles fazem. Se eu quero aprofundar essas questões, eu ensino para eles, né, sobre as estratégias do 6-0, sobre o 5-1, qual a vantagem de você ir atacar com todo mundo, qual a vantagem de você atacar pelo menos com 5 pessoas, tudo bem? Eu posso perguntando para eles, conversando, se eles conhecem a história do jogo, por que, que o jogo é desse jeito, por que, que o jogo, né, é com a mão, por que, que, né, não pode entrar na área. Então eu vou perguntando e vou mapeando, para que depois eu saiba exatamente o que, que eu vou aprofundar. Né? É, então, uma vez identificado, né, o que as pessoas não sabem, eu aprofundo, ensinando e pesquisando junto com as pessoas, né? É importante também que o professor não ensine tudo em aula expositiva, né? E eu passa tudo na lousa ou fala, explica a regra inteira, né? É importante que o professor solicite pesquisas para que eles pesquisem entre eles, para que eles formem grupos de pesquisa,
que eles também vão descobrindo e eles vão ensinando entre eles, né? Aprofundar, então, tem a ver com melhorar essa